Irmãos, eu quero compartilhar algo poderoso da parte de Deus. É um assunto recorrente, eu estava ali meditando, né? Existem alguns assuntos no meio cristão, evangélico, que eles são recorrentes. Vira e mexe, nós temos que falar dele. Não é? Só você esticar um pouco o seu pensamento, você vai lembrar de algum. Constantemente a gente fala sobre fé, sim ou não? É um assunto que a gente fala constantemente. A gente fala de propósito, sim ou não? Propósito eterno de Deus. Recorrente a gente fala disso. E hoje eu vou falar sobre perseguição. A gente fala toda hora sobre isso também. Mas qual que é a chave de que você tem que começar a entender antes de eu começar a ministrar? Pega o que é ministrado, a palavra que você ouve e pratica. Que a própria palavra de Deus fala para nós fazermos isso. Amém? Eu sou um pastor muito consciente de algumas coisas. Então eu sei que tem assuntos que não são fáceis de se lidar e não são fáceis para você se posicionar diante deles. Fé é um que eu entendo que é complicado. Essa que eu vou falar, perseguição, é também um assunto complicado de você posicionar. Mas uma vez que você ouve, aquele ensino entra dentro de você com revelação, porque esse é o segredo, é você ter revelação da palavra que você está ouvindo, então ela vai produzir fruto dentro de você. Amém? Então, uma vez que o assunto entra, a palavra entra e começa a produzir revelação dentro de você, essa revelação começa a produzir uma outra postura, uma outra forma de se viver, um outro estilo de vida, simplesmente porque você entendeu o que está sendo pregado, o que está sendo ministrado. Amém? Mas por isso não acontecer, constantemente nós temos que reafirmar algumas coisas que a palavra de Deus nos manda viver. Uma forma de se viver. Então nós vamos reafirmar mais uma vez nessa manhã sobre ser perseguido, sobre responder diante de tribulações, para você posicionar, andar por fé, andar cheio do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que andar cheio do Espírito Santo. A bússola do crente, depois que você aceita Jesus, é o Espírito Santo, não tem outra bússola. É o Espírito Santo que começa a te conduzir, a mostrar coisas para você. Eu vou compartilhar uma história aqui sobre um homem de Deus, Eliseu, e você vai ver como ele era cheio do Espírito Santo, para perceber situações que estavam envolvendo a vida dele. Então, muita coisa na nossa vida, nós não conseguimos avançar e romper, porque nós somos cegos espiritualmente. Nós somos cegos, nós não conseguimos perceber o ambiente, a circunstância, o porquê, o que está acontecendo. Porque nós queremos respostas prontas, nós queremos soluções rápidas. É o cristão miojo. Jogou na água, ferveu, amém, legendários? Ferveu, comeu, rapidamente resolveu sua fome. Amém? Fala por mal, tá do seu lado, não seja um crente miojo. Estou vendo os meninos aqui, lembrei. Glória a Deus. Porque é instantâneo, não é? É um macarrão instantâneo. Rapidamente, tum, resolve. E nós caminhamos para vivermos assim. Nós nos esquecemos de Deus, do Espírito Santo, porque nós somos bons demais e conseguimos resolver todos os nossos problemas. Mas não é assim. Se resolvesse, ele não voltaria. Se resolvesse, você não se depararia com ele novamente diante de você. Por não sabermos resolver, nós temos que ouvir a palavra. E ouvir a palavra e permitir que ela produza fruto dentro do nosso coração, fruto de revelação. Amém, irmão? Então eu quero ler um texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, até o 16. Amados, não estranheis. Olha como é que Pedro começa a falar aqui. Não estranhe, não fica surpreso, quando o fogo ardente que surge do meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, se alegre, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Bem-aventurado é alegre, feliz, contente. Então, se pelo nome de Cristo você é injuriado, fique feliz, se alegre, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, como um ladrão, um malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outra pessoa.
Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com o seu nome. Aleluia. O que Pedro está falando? Em 2 momentos ele fala, se alegre, fique feliz. Se o que você está passando é por conta de Cristo, da sua decisão, da sua escolha, do seu novo estilo de vida, se alegre. Mas se você está sofrendo porque você é um bandido, um ladrão, ele está falando aqui, ou um malfeitor, ou porque você é intrometido, se intromete nas coisas dos outros, isso está produzindo desgaste em você, você não tem alegria nisso. Mas se é por conta da sua nova vida, porque você escolheu viver com Cristo, se alegre. Amém? Se alegre. Ah. Ontem eu estava fazendo evento ponte lá com a minha célula, 22 visitantes. Falei, aleluia, mover de Deus. E tinha um casal que eu convidei para estar lá. Falei, pastor, foi uma luta para eu chegar aqui. O cara nem foi para o encontro, nem converteu ainda. Está frequentando o culto, conheço o filho me apresentou, conectei com o irmão. É uma luta, porque todo dia eu acordo com o desejo de matar alguém. Falei, aleluia. Eu não, né? Falei, não, você é o pastorzão. Ufa. Mas ele está enquadrado nisso aqui. Ele ainda não converteu, ele ainda não aceitou a Cristo, ele ainda não mudou de vida. Então, o que produz angústia nele não é um sofrimento por causa de Cristo, é pela velha vida que ele ainda vive. Não é velha ainda, é a vida que ele vive ainda. Está entendendo? Então, isso não tem prazer, isso não tem alegria. O que você precisa entender é que as coisas que produzem desgaste ou peso ou perseguição na sua vida, porque você escolheu viver Cristo, igreja, se alegre, meu irmão. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. É aquela história, você chega no seu trabalho, as pessoas perguntam, tem algo diferente em você, nos seus olhos? O que é? Você fala que eu sou crente, aleluia, eu sou cheio de Deus, glória a Deus, você é diferente. Mas se isso não está surtindo nenhum efeito lá onde você vive, é porque ainda não perceberam que o que você carrega é Cristo. Amém? Mas isso é outra pregação. O que você tem que entender é, todo o sofrimento, a angústia, que é causado por conta de posturas nossas, que estamos em caminho a Cristo, se alegre. Se alegre. Você já deve ter ouvido isso umas 50 vezes aqui. Amém? Só que nós, quando nos deparamos com a perseguição, com a calúnia, com a injúria, com as coisas que não fluem na nossa vida, a gente questiona, a gente fica com medo, a gente fica ansioso, a gente não sabe como resolver, a gente não entende o porquê tem que passar por aquilo. Eu fiz um velório recentemente de uma criança de 9 anos de idade. Terrível. Um câncer, faleceu. Eu não tinha muita proximidade com a família, porque a criança era uma das nossas células kids, lá da minha esposa. Eu fui lá fazer o velório. O que você falaria no velório de uma criança de 9 anos? Terrível. E eu estou lá, não conhecia quase ninguém. Aí falaram, ora aí, pastor. Falei, vamos orar. Antes de orar, eu falei, irmãos, entrei aqui, eu senti que vocês estavam com um espírito de questionamento. Por que uma criança de 9 anos morre? Por que Deus permitiu uma criança de 9 anos morrer? Eu falei para eles, vocês deviam perguntar, por que uma criança com 9 anos de idade decidiu aceitar Jesus Cristo e você ainda não? No velório, tranquilo. Amém? E às vezes, nós que somos cristãos, estamos vivendo igual esse povo lá. Por quê? Porque Deus permite, por que Deus faz, por que Deus está, por que eu sou perseguido, por que nada dá certo, por que. Certamente, as coisas que você está envolvido não estão dando certo, porque Deus tem algo muito melhor e maior para você viver. Que você é filho de Deus. Essa é a resolução disso aqui. Se não está indo, se eu estou sendo perseguido, se tem produzido angústia, porque Deus tem algo melhor, maior. Por que você não percebe que Deus está te livrando de uma cilada? Você fala, Deus está me livrando disso aqui. Então eu vou desistir disso, vou abrir mão, porque eu estou nos braços do Pai, eu estou descansado nele. Então, se está sendo difícil, é porque Deus não quer. Deus não quer me colocar ali, então eu vou ouvir Deus. Eu vou seguir o que Deus quer. Amém? Essa é outra postura que você temos que ter. Será que Deus quer o nosso mal? Será que a gente entregou nossa vida para um Deus que é carrasco? Que um Deus quer te apertar no sentido de te destruir, de não te ver feliz, das coisas que você se envolver, não produzir frutos? Será que Deus tem isso, irmão? Eu creio piamente que Deus não tem. Porque se Ele tivesse, Ele não tinha enviado Cristo. Ele deu. Você não pagou para ter Jesus. Ele deu. Ele enviou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu.
Jesus. Ele enviou Jesus para nos salvar. Um Deus que salva, que cura, que liberta. É um Deus que também nos preserva, nos guarda dessas ciladas. Então, nos momentos de angústia, de tristeza, de perseguição, de desafios, se alegre. Fala para o irmão, dá um sorriso para ele, fala, se alegra, varão. Fala para ele, o choro dura uma noite, mas amanhã, quando você acordar, você vai estar cheio da alegria do Senhor, em nome de Jesus. Então, 2000 anos atrás, Pedro já estava falando isso aqui. Nessas adversidades, todas na nossa vida, ela tem propósito. E foi o que eu falei para esse casal ontem. Eu acordo todo dia querendo matar alguém. É difícil, pastor. Nossa, é muito difícil. Eu falei, mas Deus tem um propósito na sua vida. Certamente Deus tem algo para fazer. Tenha calma. Você está no processo. Hoje você mata um, amanhã você não mata, aí no outro dia você mata outro. Calma. É um processo na sua vida. Deus está te desintoxicando. Deus está mudando a sua mentalidade. Não tenha pressa. Deixa Deus fazer a obra dele completa. Porque certamente, irmão, tudo que nós passamos depois de convertido, com Cristo no nosso coração, tem um propósito. Tudo. Tem um propósito. É para te amadurecer, é para aperfeiçoar você, é para que você entenda que Ele te ama. E eu estava meditando, né, aqui, durante o louvor, não está nem no meu esboço, eu lembrei de Jonas. Jonas tinha um propósito. O que Deus chamou Jonas para fazer? Vai para Nínive, vai para o lugar que eu estou te mandando você ir. Mas Jonas odiava essa cidade. Ele não queria ir para lá, porque o povo lá era terrivelmente terrível, os ninivitas. Mas Deus está mandando ele para lá. Ele falou, não vou. Não gosto, não vou fazer. Ele foge, entra num navio e se conhece a história. O pessoal joga ele no mar, um grande peixe engole Jonas, ele está lá dentro da barriga do peixe, ele reconhece, então, o peixe gorfa o Jonatas lá, joga ele para fora, e Jonatas vai para a cidade de Nínive. Naquela cidade, a Bíblia fala que em um dia, Jonas ficou gritando durante um dia inteiro. Se arrependa, porque daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. Se arrependa, porque daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. Um dia gritando. Foi um dia que precisou para todos que ouviram se arrepender. Até o rei de Nínive se converteu por conta de Jonas. Mas simplesmente porque ele entendeu. E se arrependeu de uma decisão que ele tinha tomado antes. Deus tem um propósito. Qual que era o propósito de Deus na vida de Jonas? Salvar a cidade. Salvar. Então, tudo na nossa vida tem um propósito. Não fuja dos debates da vida, das dificuldades que a vida te apresenta, porque Deus quer produzir algo em você. De repente, você não amadureceu o suficiente para viver aquilo que Deus quer, e Deus está te aperfeiçoando para você desfrutar. Então, você precisa ter olhos espirituais para perceber tudo que Deus faz é bom, perfeito. Fala para o irmão que está do seu lado, tudo no tempo de Deus é formoso. Então, sempre que nós nos deparamos com alguma circunstância, alguma dificuldade, a gente precisa ser fortalecido no Senhor e entender, Deus quer produzir algo na minha vida. Amém? Então, eu não vou ler todo esse texto aqui, mas é uma história muito poderosa que reflete o que eu estou te falando. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 8, até o 23. Eu não vou ler porque o texto é grande, mas eu vou pegar a história aqui para te dar um norte aqui. Fala sobre Eliseu. Essa história aqui de 2 Reis conta que o rei sírio, ele atacava constantemente Jerusalém. E Eliseu, um grande homem de Deus, ele percebia no espírito os ataques que esse rei da Síria ia fazer, as emboscadas que esse rei da Síria ia fazer com Jerusalém. Então, quando ele percebia, o que ele falava? Ele ia lá no rei de Jerusalém e falava, o exército da Síria está se alocando aqui na Barra Funda, aqui, nessa rua aqui, não passa por lá. Eles evitavam passar por lá. Aí, outro dia, ele falava, o exército está se montando lá na estação, do outro lado da estação, não passa por lá, não passava. O rei da Síria ficou muito indignado, intrigado, falou, quem é que está falando? Falou para um dos servos dele, tem alguém aqui que é um X9. Tem alguém falando para os caras lá o que está acontecendo, que a gente está planejando. Ele falou, só pode ser Eliseu. Mas Eliseu não está aqui. Mas ele orava e percebia no espírito. Então, o que esse rei da Síria decidiu fazer? Pegar Eliseu. Então, vamos sequestrar Eliseu, vamos aprisionar ele, para ele não falar para o rei de Jerusalém o que nós queremos fazer. E é muito interessante, que eles montaram um grande exército e foram até onde Eliseu ficava, uma cidade chamada Dotã. Eles estavam lá, Eliseu e seu servo,
E a Bíblia fala que, ao anoitecer, um grande exército da Síria cercou a casa dele. E quando amanheceu, o servo dele olhou e viu todo aquele exército lá fora, pronto para pegar um homem. E chegou desesperado dentro da casa. Dotã, esse nome Dotã significa poço. Fala, repete comigo, poço. Então, esse servo foi, viu, voltou desesperado e falou para Eliseu: tem um grande exército aí fora, pronto para nos pegar. E Eliseu falou o que para ele? Calma, menos, calma, não se desespere. Mas por que Eliseu falou isso? Porque ele era um homem que andava no Espírito, cheio do Espírito. O que o servo dele não via é que Eliseu via um grande exército. E ele falou para o servo dele: nós estamos com um exército muito maior e muito mais numeroso do que o que está ali fora. Mas o servo não via, porque ele estava cego, ele estava olhando as coisas naturais. Mas Eliseu, no Espírito, enxergava os anjos do Senhor acampados em volta daquela casa. Amém? Então, basicamente, esse é o contexto dessa história. E eu vou terminar ela daqui a pouco. Porque Dotã, como eu te falei, significa poço. E esse poço nos mostra aqui duas atitudes diferentes. A do servo e a atitude de Eliseu. Eliseu foi para o poço do descanso, de beber dessa água, de descansar, de não ficar com medo das coisas que estavam acontecendo fora da casa. Mas o servo não. O servo já foi com medo do desespero, da ansiedade, da angústia, do medo. Porque ele viu um exército lá fora. Naturalmente ele enxergou. Amém? Então hoje aqui você precisa entender, meu irmão, que diante de um grande exército que está vindo para te buscar, qual que é a atitude que você vai ter? É de descansar e perceber no Espírito o que Deus pode fazer, ou se desesperar e tomar alguma atitude que vai te levar à morte? Porque essa é a vida cristã, basicamente é isso aqui. É diante dos problemas, das dificuldades, como eu falei, tem assuntos que são difíceis de você praticar. Você já ouviu, já cansou de ouvir, você pode até dar aula, você pode até pregar sobre aquilo, mas quando você se depara com ele, é a atitude que vai contar. É na hora da angústia, da tribulação, da perseguição, que a palavra tem que vir a existir dentro de você e vai produzir uma postura, um posicionamento de você diante da circunstância. Eliseu só fez um pedido para Deus: cega esses homens. Ele pediu para que todo o exército ficasse cego, não literalmente, mas espiritualmente. Amém? Mas antes ele falou o que para o servo? Você precisa orar. Ora, e você vai perceber que o nosso exército é muito maior. E o servo orou e conseguiu ver o exército do Deus vivo acampado em volta da casa também, um exército muito maior. E a cegueira desses soldados era para que eles não reconhecessem Eliseu. E eles não reconheceram. Quando eles chegaram, não reconheceram, não perceberam quem ele era. E Eliseu pegou todo aquele exército e levou lá para Jerusalém. Agora a chapa vai esquentar. Ele foi conduzindo: vocês estão no caminho errado, vou te levar para o caminho certo. Levou eles na mão do outro rei. Quando esse rei de Jerusalém viu esse exército chegando, o que ele falou? Vou matar todo mundo agora. Ô, Eliseu, você chamou todo mundo para cá, agora eu vou acabar com eles. Eliseu falou: não, você não vai matar ninguém. Não se combate o mal com o mal. Você vai pôr mesa para eles, você vai dar comida para eles. O rei não entendeu, mas foi o que ele fez. Pôs uma mesa, colocou todo mundo sentado, comeu, e acabou a guerra depois daquele dia. Não teve mais guerra da Síria contra Jerusalém. Enfim, o que isso tem a ver? Propósito. Eliseu sabia o propósito que Deus tinha para a vida dele, era salvar pessoas, não era matar. E ele levou para que isso acontecesse. Mas esse é só o final da história. Amém? Mas eu queria que você entendesse que Deus requer de nós uma postura diante dessas adversidades, irmão. Uma escolha precisa ser feita por mim e por você. Nesse contexto que nós vivemos, que constantemente nós somos assediados, constantemente nós somos aflitos, nós nos deparamos com circunstâncias na nossa vida que nós precisamos responder. E o segredo aqui dessa história é que Eliseu era um homem de Deus, que andava no Espírito. Porque o Espírito Santo habita dentro de você e ele é a sua bússola. É ele que está te norteando, é que está dando rumo para você. Amém? Pastor, eu não consigo perceber o Espírito Santo. Você não consegue perceber, mas ele está dentro de você. Você já teve dentro do seu coração, uma intuição? Será que eu desliguei a panela do feijão antes de sair de casa? Quem já passou por isso? Será que eu tranquei a porta?
Será que eu pus água para o cachorro? É uma intuição. É assim que o Espírito Santo age na nossa vida. Mas a gente espera o quê? Um anjo. Não vá por aí. Eis que te digo. O que você está passando não é para a morte. Ou vem outro e fala, tem uma cova aberta para você. Aleluia, está misericórdia. A gente quer isso, profetas. A gente quer visões. A gente quer ouvir. Você pode requerer tudo isso, mas o Espírito Santo habita dentro de você, filho amado de Deus. Ele fala com você na intuição do Espírito. Ele vai te mostrando o rumo. Faz, não faz. Você diante de pecado, você sabe, o Espírito Santo te constrange. Não faz. Não fala palavrão, criatura. Não feche esse irmão no trânsito, abençoa ele. Mostra o dedo do profeta para ele, em nome de Jesus. Não xinga. É o Espírito Santo dentro de você. Você fica, eu vou xingar. Aí você abaixa o vidro, quem está do outro lado? O pastor. Perdão, irmão. Eu fiz isso um dia com o irmão. Deixa para lá. Amém? Mas o Espírito Santo quer te conduzir. O segredo de Eliseu foi, ele enxergou, através do Espírito Santo, o quê? Um grande exército numeroso acampado ao redor dele. Isso aí não é nada não, quem está aí fora. Fique em paz, maior que está em nós. Tem um exército aqui acampado. Isso te leva a descansar. Quando você entende que as dificuldades que você está passando é para o seu bem, você descansa. Termina logo. Você fala, não aguento mais, mas termina logo. Mas você quer para o meu bem. Mas precisa terminar logo, Jesusão. Resolve esse problema aí, porque eu não estou dando conta mais. Eu sei que é para o meu bem, mas eu quero que ajusta. O que falta ainda acontecer para eu responder? Simplesmente porque o Espírito Santo te mostrou, é para o seu bem. Não é para o seu mal. É igual uma criança, você fala para ele, não faz. Ele fala, será? Aí fica, não sei. Não faz. Você fica, será? Aí o que ele faz? Ele faz o que você não está falando para ele fazer. Ele quer testar. Ele quer saber se realmente vai acontecer o que você está falando. E o que acontece? Ele quebra a cara e vem chorando. Pai, bem que você falou. Eu falei, você precisou provar. Você negligenciou o Espírito Santo, que está tentando tirar você de lá, e você quis fazer. Amém? Mas Deus é tão amoroso, que ainda assim, quando você erra, e você corre para os braços do Pai, o Espírito Santo é o nosso consolador. Ele não vira as costas, igual o pai fala. Então fica de castigo, vai resolver suas crises. Esse dia eu cheguei aqui para buscar meu filho no culto de jovens. Pastor, seu filho torceu o pé. E eu do mesmo jeito. Aonde ele está? Está ali. Chega lá, está igual o Neymar. Ai, pai. Levanta. Levanta. Olha os caras. Pastor, a gente já deu até remédio. Não deveria, quem é o pai dele sou eu. E se ele tiver alergia? Vocês vão levar no médico? Os caras, não. Levanta. Vai. Levantou. Ai, não encosta em mim. Anda. Eu fui ruim com meu filho aquele dia. Mas eu conheço a peça. É Neymar. Está jogando, rolando no chão. Não precisa. Começou, deu 5 passos, começou a andar normal. Aí os meninos que estavam socorrendo ele olhou para mim. Eu conheço. Eu sou o pai. Fique em paz. Assim é o Espírito Santo. Ele te conhece. Ele sonda o seu coração. No momento que você fazer a escolha errada, ele não vai fazer igual. Levanta, vai. Vai te consolar. Amém? Mas você precisa ouvir. Você precisa relacionar, você precisa ter percepção de onde Deus está te levando. Constantemente eu tenho que falar para irmãos que andam comigo. Você não está percebendo nada, não? Não, então vai orar mais. Porque eles querem que eu responda, eles querem que eu dê direção clara, faço para ele. Faz isso aqui, faz aquilo ali, mexe ali, envia aquele ali, responde assim, faz assim com a sua esposa, com o seu filho. Vai dar tudo certo, receita de bolo, aleluia, glória a Deus. Mas você carrega o Espírito Santo dentro de você. É o que Eliseu está mostrando para o seu servo. Ora, você vai perceber o que eu estou percebendo. Tem um grande exército aí fora. Não vai acontecer nada com a gente. Eliseu discipulando o seu servo. Faça igual eu fiz. Por que você não percebe em Deus? Por que você não ora para você saber a direção que Deus quer te levar? Porque isso te leva para descanso, irmão. O que Deus quer produzir na minha vida e na sua vida é descanso. Não é tormento. O tormento que nós temos hoje é nós mesmos que produzimos, com todo respeito. Você vai no shopping, tem uma televisão de 75 polegadas, você já tem uma de 65. Você não tem dinheiro para pagar, você fala, aleluia, Copa do Mundo ano que vem vai ser daquele jeito, aleluia. Você vai e compra, sem precisar comprar. Aí depois chega o quê? A fatura. Você esqueceu da fatura? Do crediário? Do boleto? Aí quando eu chego, você fala, meu Deus, eu precisava, né?
Agora, o tormento que eu vou ter para pagar essa televisão de 75, se eu já tinha uma de 74,5 aqui. Não precisava. Então, cuidado com aquilo que você culpa a Deus, se foram escolhas que você fez. Deus não tem a ver, Ele te deixa escolher. Ele te dá o livre-arbítrio. É o que Ele está fazendo aqui com Eliseu. Tem um exército aí fora. O que você vai fazer? Eu vou orar. Eu vou perceber. Então, estou olhando espiritualmente e tem um outro exército muito melhor. Aleluia, então eu vou descansar. É o que Deus quer produzir na minha vida e na sua. Por isso que esse assunto é recorrente. No momento de angústia, de tribulação, de perseguição, como é que o crente se posiciona? De qual água ele bebe? É do desespero, da angústia ou a água do descanso? Se você se sente amado, você descansa. Se você ouve o Espírito Santo, você descansa. Se você está nos braços do Senhor, então você descansa. Eu vou ler um texto para você. Projeta aí, Mateus capítulo 6, verso 25. Olha o que diz esse texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, segue. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Espera. É o corpo mais do que as vestes? Vai. Observai as aves do céu, eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Fala para o irmão, você vale mais que uma ave, pelo amor de Deus. Qual de vós, por mais ansioso, essa aqui, deixa esse texto, por qual de vós, por mais, tem versões que diz, mais ansioso que você esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Deixa essa pergunta aí até o final agora. Por mais ansioso que você esteja, o que você pode fazer para acrescentar algo na sua vida? O quê? O que Deus quer evitar é a ansiedade, porque ela não vai mudar nada, você só vai ficar, de fato, ansioso, que não vai mudar. Mas quando você encontra um lugar de descanso, isso muda dentro de você. Aquilo não te afeta, aquilo não te aflige, aquela circunstância de perseguição, de angústia, sei lá o quê, não te afeta mais, porque você não está mais ansioso. Porque essa ansiedade produz desespero, desespero produz descontrole, você vai começando a fazer coisas que não é para fazer, você vai fazendo escolha que não é para ser feita escolha, você vai conversando com quem não é para você conversar, você vai pedindo coisa para quem não é para você pedir, porque você está ansioso para resolver situações da sua vida. Por isso que o texto está dizendo, por mais ansioso que você esteja, o que você pode fazer agora? E o que veio antes? O texto antes está falando o quê? Fique em paz, não ande ansioso. Não ande ansioso, você vale mais do que um afro. Você vale muito mais. Deus quer te dar no descanso. Está falando, sai da ansiedade, filho. Descanse em Deus. Faça uma escolha na sua vida hoje, de como você vai se relacionar com Deus, de como vai ser sua vida cristã. Precisa ser no descanso, de entender que Deus te ama, de entender que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida, de entender que Deus está te guardando, está te livrando, que tem muros, que tem anjos acampados ao seu redor, te guardando, te livrando do mal. Mas o segredo é perceber. Eliseu orou, percebeu. Você precisa orar. Percebeu o Espírito Santo te levando, te conduzindo. Tudo que é de Deus, irmão, ele começa pequeno dentro de você, mas ele cresce dentro de você, porque Deus está te levando para lá. Eu lidero célula. Eu comecei essa célula meio desconfiado. Chegou um povo, eu falei, vou começar a fazer uma célula com esse povo que chegou de outra igreja, tudo legendário. Falei, vou cuidar deles. Comecei a cuidar deles. Levei todo mundo para o encontro. Só um casal que vai agora. Aleluia, está aqui. Fomos todos para o encontro com Deus. Alguns já estão nos cursos, uns fazendo curso de casais, outros maturidade. Um avivamento. Eu falei, só vou começar a célula depois do encontro com Deus. Porque eu estava com medo. Falei, não sei se eles vão ficar aqui, se eles me amam. Não sei. Depois do encontro, eu falei, agora vamos começar a primeira célula. Vai fazer 2 meses, né? Nem sei, nem fez 2 meses de célula. Nós já somos 12 membros. E ontem nós fizemos um evento ponte com 22 visitantes. Eu falei,
festa italiana, um mover, nem eu esperava, fiquei em choque lá, falei, não sabia nem o que falar, fiquei, mover de Deus. Mas por que eu estou dando esse testemunho? Não é para me gabar, não, é para te mostrar que dentro de mim começou pequeno, mas Deus está fortalecendo, está nos tornando família, não é verdade? Está nos unindo, eles estão enxergando, eles vieram de outros lugares, de outra igreja, agora estão entendendo que é a videira, Vento Ponte, tem que levar a gente para o encontro, salvação, aleluia, encheu a casa. Então, eu estou no caminho certo. Mas se nada disso tivesse sido produzido, e eu já até falei para eles lá, eu já tinha acabado com a célula, porque eu ia estar perdendo tempo. Porque Deus não queria aquilo para mim ali e nem para eles. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque algo que Deus começa é pequeno, mas ele cresce dentro de você, vai consolidando. É um sinal, irmão, da parte de Deus. E o contrário também. Não está acontecendo nada, eu não sinto nada, está pequeno, não cresce, diminui. O sentimento não aumenta, não cresce dentro de mim. Para com esse negócio, que o Espírito Santo é o mesmo que te impulsiona, mas é o mesmo também que te retrai para você não fazer as coisas erradas. Porque ele que é a bússola agora, ele está te conduzindo para um lugar onde não tem ansiedade, é um lugar de descanso, onde Deus quer plantar você. Mas é difícil viver assim. É difícil você perceber Deus no momento da tribulação. O mar está revolto. Você não consegue parar para orar, para entender o que Deus quer produzir em você. Outro irmão, durante o jejum de 21 dias, eu gosto de contar a história e testemunho, porque isso reafirma a palavra. Durante o jejum de 21 dias, um irmão me procurou falando que ele não era dizimista. Entrou na minha sala e falou, pastor, eu quero conversar com o senhor, porque estou incomodado com esse jejum e tal, 21 dias aí, e eu quero falar que eu não sou dizimista. Falei, ladrão. Eu falo mesmo. Ladrão. Por quê? Eu expliquei para ele. Falei, agora eu entendi o porquê que você não prospera na sua vida. E ele tinha uma dificuldade terrível na vida dele, de trabalho, de conseguir trabalhar, de conseguir prosperar em coisas que ele fazia. Terrível era a coisa. E nós oramos. Eu falei, conta comigo, estamos orando. Depois que eu descobri que ele não era dizimista, aí eu fiquei feliz. Eu falei, ladrão. Eu falei, não é isso. Você quebrou o princípio. Você está quebrando um princípio onde Deus libera favor para você, para te prosperar. Verdade, pastor. Então você vai fazer seu envelope. E toda vez que você for dar o dízimo, você vai me mandar o comprovante. Risca o valor, não quero saber. Só quero saber se o princípio entrou. No último dia de jejum, foi o primeiro dia que ele deu o dízimo. Ele mandou o envelope e a oferta, riscado o valor. Falei, glória a Deus. Na segunda-feira, esse cara arrumou trabalho. Eu pensei que você ia ficar mais feliz por ele. Segunda-feira ele arrumou um trabalho. CLT, pastorzão, estou voando e tal, não sei o quê. Glória a Deus. Eu falei, você não percebeu nada não, o que aconteceu? Ele falou, não. Estou aqui trabalhando, entreguei o currículo, glória a Deus. O que você fez domingo? Falei, agora você percebeu. Princípio desajustado tirou ele do favor. Mas será que Deus não queria abençoá-lo? Claro que queria. Sempre quer. Deus nos ama. Deus quer nos abençoar em todo o tempo. Só que nós carregamos princípios desajustados dentro de nós, então nós não conseguimos desfrutar do que Deus tem. É o filho desobediente que fica falando para o pai, eu não sei se vai dar choque, eu não sei se eu beber eu vou morrer, eu não sei se eu bater eu vou ser punido, eu não sei se eu usar o celular na hora errada e você falar para eu não usar, eu vou ser castigado, eu não sei, então você vai vivendo assim, princípio desajustado, você não consegue desfrutar do que Deus tem. O que Eliseu está mostrando para nós? Existiam princípios dentro dele consolidados. Qual que era o princípio? Eu busco a Deus, eu sigo o Espírito, eu não vou ficar com medo desse exército aí fora, eu vou descansar em Deus, não vou viver ansioso. É o contrário do servo, entrou desesperado, ansioso, angustiado, vou morrer, vai matar nós aqui, e agora? O que vai acontecer com a nossa vida? Princípio desajustado. E eu estou falando de alguém que andava com um grande profeta. E muitas vezes nós podemos estar caindo nesse erro do servo de Eliseu, de não descansar, mas ficar cheio de ansiedade, temor no coração, sem saber o dia de amanhã. E agora? Por que eu fui escolher isso? Olha o que está produzindo. Deus também é poderoso para transformar toda maldição em bênção, meu irmão. Porque Ele te ama. Ele te ama. Amém? São dias de você ouvir Deus, de você descansar nos braços do Senhor e falar, Deus, cuida da minha vida. O que mais eu posso acrescentar na minha vida? Por que eu vou viver ansioso? Por quê? Se eu preciso descansar, eu preciso perceber. A maior dificuldade nossa, irmãos, é entender, é querer entender.
Você fica querendo entender o porquê das coisas que acontecem de errado na sua vida. Por que tem um exército na minha porta? Por que eu estou sendo perseguido? Por que tanta angústia? Por que tanta dificuldade? Por que em tudo que eu me envolvo não prospera? Por que a célula não cresce? Por que eu não levei ninguém para o encontro? Eu estou aqui hoje, o líder de célula. E agora, meu Deus, acabou meu ministério. Condenação, meu Deus. Não devia nem estar aqui, Jesus. Condenação. Mas você precisa perceber o que Deus quer produzir em você. Porque certamente Deus não quer o seu mal. Deus está te guardando. Deus está te preparando para algo novo, para algo maior. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pediu pensar. Ele é poderoso para fazer. Se Ele está fechando uma porta para você, Ele está abrindo 2, 3, 4, 5, 10 portas melhores do que aquela que Ele fechou. Entenda, filho, de uma vez, em nome de Jesus. Eu estava dando aula alguns semestres atrás aqui e falava, brincava, sei lá. Estava falando para os irmãos, você tem que orar para ter um VR de R$1.000. Não sei se era a turma deles. Você tem que orar para Deus te dar um VR de R$1.000. Quem que recebe? Ninguém, é só um menino. Eu recebo. Falei, então, glória a Deus. Segundo a tua fé, que Deus faça. E ele falou para mim que depois ele foi fazer uma entrevista, 2 entrevistas de emprego ele tinha a oportunidade de fazer. Uma ele sabia qual era a empresa que falaram, era uma empresa multinacional, muito grande, e a outra era no escuro, só falava o horário de trabalho, etc. Mas não falava o nome da empresa. Ele falou, como Eliseu, eu senti no espírito, pastor, de ir para aquela que eu não sabia nem o nome. Falei, você é doido, mano. Fiquei falando com ele, mas por que você fez isso? Porque eu senti, eu fui para lá. Falei, tá, e aí? Daí que eu fui contratado. Falei, glória a Deus. Mas você perdeu uma multinacional. Falei, mas eu ganhei o VR de R$1.000 na outra. Falei, aleluia. E a janta, é quando? R$1.000 de VR, um jovem solteiro, tem que pagar a janta para o pastor. Mas ele seguiu o Espírito. Uma porta grande se fechou, mas Deus abriu uma outra muito maior e melhor, porque é ali que Deus queria colocar ele. Isso é descanso. Descanso. A sua vida está na mão de Deus. Você não aceitou Jesus? Quem aceitou Jesus já? Eu não sei se você ouviu a pregação quando fizeram o apelo. Ele falou, entregue a sua vida hoje. Quem quer entregar a sua vida hoje? Foi isso que foi falado para você no dia que você aceitou Jesus. E nós entregamos a nossa vida. Entregar é você renunciar a escolhas. É deixar Deus te conduzir agora. Deus te colocou no barco dele, agora é Ele que conduz, Ele que está pilotando. É Ele que está te conduzindo por caminhos, por pastos verdejantes. É Ele. E o nosso papel é descansar. É tirar essa ansiedade, essa angústia, esses porquê. Fica depressivo, não quer saber mais de relacionar com Deus, que Deus quer o meu mal. Agora o que está acontecendo? O irmão foi visitar a cela esses dias, de outra denominação. Começou, foi umas 3, 4 vezes, ele sumiu. Eu falei, o que aconteceu? Eu peguei o telefone, liguei para ele. Não vai vir mais não, irmão? Pastor, não dá para andar mais com vocês. Eu falei, uau, que bom que você já tem igreja. O que aconteceu? A minha vida virou um turbilhão depois que eu comecei a te ouvir. É muito princípio, eu não estou conseguindo lidar. Eu falei, não é porque ele não nos ama, é porque os princípios da palavra de Deus estavam confrontando muito ele. E ele não estava conseguindo lidar com aquilo que ele estava ouvindo. Então ele preferiu não ouvir. Com todo respeito, é tolo. Amém? Mas a gente pode estar sendo tolo também, de não ouvir o que Deus tem para nós e simplesmente, não quero, não serve, é do meu jeito. Eu vou insistir ainda mais, porque vai dar certo. É obstinação. É porque eu quero. Eu sempre sonhei. Vai ter que ser. O pastor Naur falava, que importa o que você gosta? Importa o que Deus tem para você. É o que Deus planejou. É o que Deus preparou. É esse o texto de Efésios 3:20. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então eu descanso. O meu sonho perto daquilo que Deus pode fazer é pequeno. Se eu descansar, ele vai se tornar pequeno. E Deus pode pegar o meu sonho e se tornar muito maior do que eu planejei. É assim que Deus faz. Ou Ele tira de dentro de você rapidamente, esfria. Ou Ele pega o que está dentro e faz maior, faz melhor do que você está imaginando ser. Mas você vai só perceber quando você descansar. E quando você ficar olhando para o exército que está lá fora, batendo na sua porta, você não consegue ouvir, você não consegue descansar.
Não é verdade, irmão? Às vezes você está pensando em problema seu, ou me ouvindo, e você não está nem ouvindo o que eu estou falando. Porque você já entrou pensando neles. Meu Deus, e agora? Amanhã, é amanhã. Amanhã, meu Deus, é amanhã. O boleto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a Marabras, a Casas Bahia, Santo Espírito, o fim de mês está chegando. Comida não tem, gasolina, Jesus amado. E eu estou te falando aqui, descanse, você está no boleto, meu Deus, Jesus, o cliente, o outro, e é o outro, o meu chefe demoniado, vai me mandar embora, está tendo corte. Meu filho está nas drogas, não quer nada com nada, meu marido é um satanás na terra, Santo Espírito, me livra. Tem que chegar a fazer almoço para esse endemoniado, Santo Espírito de Deus. Você não está ouvindo nem o que eu estou te falando. Descansa, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda hoje, Deus pode mudar a sua sorte. Olha a Bíblia, olha a palavra. Foi assim com José, foi assim com Davi, com vários homens de Deus, que não ficaram presos na situação, na angústia, na ansiedade, no problema. Eles simplesmente responderam. Quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Um menininho de 16 anos. Tanta ousadia. Ele está olhando para o problema? Ele está olhando para o Deus que ele servia. Você está entendendo? Eliseu, ele está olhando para o exército ou ele está olhando para o Deus que o chamou? Ele está olhando para Deus, ele está descansando em Deus. E na força do poder de Deus, ele prospera. Você quer ter dias exitosos de paz e de descanso? Tira todo o medo que te rodeia, meu irmão. Toda a ansiedade que te cerca. Toda a tribulação que fica batendo na sua porta. Não deixa ela dominar você. Não deixa entrar dentro do seu coração. Feche as brechas. Amém? Como tem brechas na nossa vida que nos leva para o desespero. Porque você quer ter controle, você quer resolver, você quer saber manusear as coisas. É do seu jeito, se não for do seu jeito, não serve. Então esse texto de Efésios não serve para você. Porque enquanto você tem controle sobre as coisas, você tem algo limitado acontecendo. Mas quando você entrega na mão de Deus, a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Eu prefiro Efésios. Se Ele é poderoso para fazer mais do que eu estou pedindo ou pensando, eu descanso nele. Ainda que eu possa fazer algo bom. Eu prefiro fazer um evento ponte com 22 visitantes. Porque foi Ele. Não fomos nós. Foi Deus que produziu. Não sei se você está entendendo. Na nossa força, a gente poderia levar também 20, 21, 22, sei lá quantos. Mas Deus nos mostrou que Ele é poderoso. Porque foi a mais do que nós tínhamos falado até como prévia, com o celo lá, de que levaríamos. Deus fez mais, muito mais. Então, esse é o segredo da vida cristã. É perceber o Espírito Santo te conduzindo e entrar no descanso. Esse é o resumo dessa palavra. Eu percebo Deus, eu oro e eu descanso. Ainda que o diagnóstico, a palavra que Deus me manda, ainda que a direção que Deus manda eu tomar seja aquela que eu não quero. Mas eu percebi que é para o meu bem. Então eu vou. Eu vou. Porque Deus é poderoso para fazer muito melhor do que eu. Amém? Deixa eu te falar algo particular. Eu era, né, da videira de Osasco. Cresci em Osasco. 17 anos morando naquela cidade. 17 anos, desculpa, cuidando, edificando a obra lá, em Osasco, com os pastores todos que passaram por lá. Mas um dia, eu tive que sair de lá. Eu mudei para a Zona Norte. Não dava mais para eu estar lá. Não conseguia ter qualidade de cuidar das pessoas que andavam comigo. Eu conversei, alinhamos, eu vim andar com o pastor Ricardo. Amém? Vou te falar, não foi difícil, foi difícil tomar a decisão, porque envolvia sentimento. E o povo, isso e aquilo. Mas eu decidi vir, porque algo dentro de mim me empurrava para cá. Algo falava, sai, já deu seu tempo, encerrou o ciclo. Foi 17 anos, né? 3 ciclos em Osasco, vivendo ali, edificando algo. Tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz. Então, eu cheguei a esse entendimento e vim andar com o pastor Ricardo. Faz 5 anos que eu estou aqui. Só 5 anos. O que eu vivi aqui e vivo, em 5 anos, eu não vivi lá em 17. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu pedi ou pensar, pelo poder dele que opera em nós. 5 anos, irmão. O que eu vivo hoje aqui, não estou falando que lá não prestou, mas sair de lá me levou para outro patamar de viver coisas mais poderosas, mais profundas em Deus. Você está entendendo? Sim ou não?
Mas eu precisei perceber e lutar contra o sentimento que falava, fica aí. Você edificou isso tudo aí. Olha o tanto de jovem que você vai largar para trás. Fazer o quê? Sentir no Espírito e vir. Amém? Contra a minha vontade, contra os meus sentimentos. Mas Deus é poderoso e mudou minha sorte. Eu desfruto de coisas muito mais poderosas, irmão. Porque eu decidi ouvir o Senhor. Ouça Deus nesses dias. E a angústia vai sair do seu coração. Ouça Deus nesses dias e você vai entender que você precisa ter alegria até quando você é perseguido. Por causa do nome de Jesus. Estou feliz, eu estou alegre, porque eu estou no caminho certo. Quanto mais perseguição, é mais um sintoma de que você está no caminho certo. Estão tacando pedra, ninguém chuta cachorro morto. A árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra para pegar nada lá. Tá difícil, está ficando estreito, caminho certo. Dificuldade, caminho certo. Estou dizendo que tem que ser 100% assim, mas é um sinal de que você fez uma escolha e Deus está te levando para lá. Quanto mais adversidade tiver, mais oportunidade para Deus se manifestar e cuidar de você. E mostrar de fato que Ele é Deus, que Ele não te desampara, que Ele produz alegria e descanso. Mais uma oportunidade de Cristo te aperfeiçoar. Olha para você, irmão. Quem você era antes de Cristo? Olha para a sua vida nesses dias. Como você era antes quando alguma situação ruim acontecia? Quando alguém te caluniava, você ia lá tirar satisfação, queria arrumar briga. Olha quem é você hoje. Esse irmão estava lá no evento ontem, que tem desejo de matar todo mundo, todo dia. Ele falou, pastor, é difícil, eu não quero passar como otário, desculpa o termo. Eu não quero passar como o bobão. Eu falei, mas Cristo se passou. Ele morreu numa cruz, sendo o rei, se fez homem. Foi para a cruz para te salvar. Assim. Você não está perdendo, você está ganhando. Deus está produzindo Cristo em você. Sabe o que Deus precisa, irmão? Coração. O que Deus precisa é de espaço. Enquanto houver muita carne nossa, muita resistência nossa, não tem espaço para Cristo ser produzido em nós. E a vida cristã é transformar você, não é no pastor Essa ou no pastor Ricardo, é transformar você em Cristo. Dá trabalho. A forma de Cristo é diferente da nossa forma. Então, Deus está tentando pôr você, aí vira você assim, vira para lá. Aí Ele vem e corta uns pedaços, aí cabe um pedaço, aí falta o outro, Ele vai cortando, vai até te moldar, até conseguir pôr você na forma de Cristo. Enquanto isso não acontece, tem essas tribulações, mas não é para o seu fim. É simplesmente para te moldar, te encaixar na forma de Cristo. Mas precisa ter espaço dentro de mim e de você, para isso ser produzido. E vai ser, muitas vezes, através de provações, de lutas, de perseguições, de calúnia que você sofre, de alguém te fechar no trânsito e você falar, vai em paz, não vou atrás desse cara, não quero mais confusão. Você se calar, falar, Deus está me transformando. Das pessoas ao seu redor olhar para você, o que está acontecendo? Virou anjo? O que foi? Cristo está se moldando em mim. Eu estou descansando. Que antes eu vivia angustiado para pagar minhas contas, mas hoje eu descanso. Eu não sei nem como eu pago. Eu sei que está sobrando dinheiro. Você acha que Deus não pode fazer isso? Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer. Só porque você descansou. Simplesmente porque você permitiu Deus produzir um pouco mais de Cristo dentro de você. É o que Deus quer fazer, filho. Produzir Cristo em você. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com a célula que você frequenta, tem a ver com o seu coração, disposto a permitir Deus produzir Cristo, a produzir descanso, a levar você para um lugar de descanso. E Cristo está sendo produzido e produzindo descanso em você, e você está desfrutando do que Cristo está produzindo na sua vida. Essa é a vida cristã. Pode perceber, áreas das nossas vidas que não rompem porque tem pouco Cristo lá, tem pouca transformação. Tem muito você, Edson ainda, que sabe fazer, que domina essa área. Não fale das minhas finanças, não fale dos meus filhos, eu sei cuidar dos meus filhos. Tem muito você lá ainda, tem pouco Cristo. Se não tem Cristo, não tem transformação.
Nunca vai ter descanso. Sempre vai ter angústia. É o que nós lemos. O que você pode produzir angustiado? Você pode acrescentar na sua vida? Nada. Irmãos que nós discipulamos, os obreiros sabem. Enquanto você discipula, você percebe, não está ouvindo nada que eu estou falando. Não está entrando dentro dele. Porque eu toquei em uma área que ele é dono. Eu toquei em uma situação que ele tem o controle. Ele não está me ouvindo mais. Se ele não ouve um homem que ele está enxergando, será que ele vai ouvir o Espírito Santo que ele só sente? Aí a nossa vida fica essa bola de neve. Um dia você está bem, um dia você está mal. Um dia você está bem, um dia você está mal. Um dia você está bem, um dia você está mal. Até quando, irmão, você vai viver assim? Eu sou um pastor muito franco e sincero com quem eu cuido. Esse dia eu falei com o irmão, essa semana, até quando? O ano está acabando, você vai começar o ano de novo, desse jeito. 26 já, filho, 2026. Pegar no ombro assim, acorda! Você está perdendo tempo, você não está enxergando, você não está permitindo Deus levar você para esse lugar de descansar. Você não está permitindo Deus tocar em áreas da sua vida que você tem controle. Até quando? É a história que o pastor Ricardo conta do cachorro que fica deitado em cima do prego. Por que ele chora em cima do prego? Porque ainda ele suporta aquela dor. Mas no dia que ele não suportar mais, o que ele vai fazer? Ele vai levantar do prego e vai andar. Mas enquanto ele suporta, ele fica deitado em cima do prego, produzindo dor e incômodo na vida dele. É o que eu e você fazemos muitas vezes. Você ouve a palavra, como eu comecei falando, mas ela se perde no nosso coração, porque o prego ainda é suportável. Mas você vai perceber que tem áreas na sua vida que o prego você não suportou mais ele. Você arrancou ele de você e você está caminhando. Está entendendo? Arranca o prego logo da angústia. Arranca o prego logo do medo de dentro de você e vai para o descanso. Arranca logo esse prego. Deus quer cuidar de você. Deixa Ele cuidar logo de você. Vai descansar em Deus. Vai desfrutar do melhor dessa terra, que são as promessas de Deus para a sua vida. Diga aleluia. Deus quer que você coma do melhor dessa terra. É a Bíblia que está falando. Seus filhos são bênção. O seu casamento é guardado, é bênção de Deus. Deus juntou, uniu vocês. É favor de Deus liberado. Deus falou que você ia comer do melhor da prosperidade dessa terra. Por que a gente não desfruta, pastor? Porque você não permite Deus te moldar, te levar para um outro lugar. Amém? Tem coisas na nossa vida, irmão, que aos nossos olhos são boas. Se alguém chegasse para você e falasse assim: eu vou te dar uma casa para você morar, um apartamento, só paga o condomínio, R$300 o condomínio. O que você ia fazer, irmão? Você aceitaria? Nossa, pastor, paga aluguel 5 mil, aleluia. Vou correndo. Mas é uma proposta, amém? Às vezes você vai ter que falar não para essa proposta, porque Deus tem algo maior para você desfrutar lá na frente. Ao invés de você pagar condomínio, de repente você vai pagar uma parcela de um financiamento que você comprou sua casa. Mas por não perceber, é Abraão e Ló. Eu vou para lá onde é bonito. E negligencio o que Deus tem para mim. Simplesmente porque a gente não ouve o Espírito Santo. Deus quer conduzir sua vida para um lugar de descanso, onde não tem angústia, onde você tem paz e você tem alegria, como Pedro falou. Tem alegria quando alguém te perseguir. Tem alegria, bem-aventurado é os perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurado. Vão colher, vão desfrutar, simplesmente porque decidiram me ouvir. Simplesmente porque entregaram genuinamente as suas vidas em minhas mãos. E eu estou cuidando deles. Amém? Quando você que é pai, ouve do seu filho: eu confio em você. Como é que você se sente? Nossa, eu me sinto cara. Uau! O pai é meu herói. Eu fico tão feliz. Palavras de afirmação. Mas dentro de mim produz o quê? Você está no caminho certo. Continue. Continue. A edificação está certa. É o que Deus precisa ouvir de nós. Precisa-se, no sentido não literal, mas fazendo uma analogia aqui com você. Eu confio no Senhor. Eu entreguei minha vida. O Senhor é o dono do meu ser. Eu estou vivendo assim, angustiado à toa. Eu quero descansar, porque eu confio no Senhor. Porque eu sei
que os meus pensamentos nem se comparam com os seus caminhos são mais elevados que o meu, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer melhor do que eu posso fazer. Existem propostas, mas eu quero a que Deus quer para mim, porque lá tem desfrute, lá tem descanso. Se você vai para um apartamento desse que alguém te ofereceu para você morar, e começa um tormento com o vizinho, uma crise terrível lá, você vai falar o quê? Olha o que Deus fez comigo. Me deu uma casa para eu morar, mas virou um tormento a minha vida. Eu era mais feliz aonde? Quando eu pagava aluguel de 5 mil reais. Mas agora eu estou aqui morando de graça praticamente, não tenho paz. Simplesmente porque você fez a sua escolha, não a que Deus queria para você. Amém? Eliseu percebeu. Ele enxergou no Espírito um grande exército ao redor dele. Perceba nesses dias, existem anjos acampados do Senhor ao seu redor, guardando a sua vida. Deus está cuidando de você. Abra mão dessas coisas logo em nome de Jesus. Vai viver em paz e alegria. Essa é a vida cristã. Quando um ímpio tem que consolar o crente, isso é terrível. Quando um ímpio, irmão, tem que te consolar, com todo o respeito. Acho que eu tenho liberdade para falar isso para você, sem te ferir. Quando o ímpio tem que te consolar, acabou. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Aí o ímpio te vê mal, ele vem, fica assim, não. Cadê o Deus que você... Você não é crente? Como é que a gente faz? Me ensina a orar por você, que eu vou orar por você, que você está muito ruim. É terrível, é contraditório. Você está percebendo? Ah, pastor, então eu não tenho que chorar? Chora diante de Deus, que ouve as suas orações e suas súplicas. Chora diante de Deus. Rasga o coração diante de Deus. Mas diante dos homens, não. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Porque você carrega o consolo, o refrigério que eles precisam. Não sei nem porque eu estou falando isso, irmão. Que eles precisam. É o que você tem. Tem angústia, tem dor. Chora nos braços do Pai. Lá é o socorro. Lá você encontra refrigério para a sua alma. Ouça o Espírito e Ele te anima e te tira de um lugar de tristeza. Deus tem esse poder. Mas tem espaço no seu coração para isso? Você vai permitir Deus tocar e moldar você? Amém? Fica de pé no seu lugar. Esse discípulo de Eliseu aprendeu a sair do poço lá do desespero. Por conta do que ele estava enxergando naturalmente. Ele aprendeu. Eliseu mostrou o caminho para ele. Nessa manhã, estou tentando te mostrar um caminho. E é simples, ele é um só, é Cristo. É ouvir o Espírito. É seguir o que Cristo tem para você. Para você viver dias melhores, de alegria, irmão. Amém? Será que nos enganaram? Ao falar que a vida cristã era de paz e de alegria? Pergunta para a pessoa, será que te enganaram a gente? Que um dia falaram que Jesus ia resolver os problemas, falaram que ia experimentar, igual eu falei ontem lá, irmãos, vai para o encontro, você vai ter uma experiência inesquecível com Deus naquele lugar. Aí tinha um lá que já tinha ido, foi mesmo, eu falei, aleluia, me ajuda. Será que eu estou mentindo para esse irmão, para esses irmãos? Ou eu estou falando de algo que eu experimentei e escolhi viver? Quando a dúvida entra, o diabo entra. Em Deus não tem dúvida, é sim ou não. Ou você confia ou você desconfia. Ou você crê ou você não crê. Ou você descansa ou você vive nessa angústia toda. Não tem meio termo. Ou é lá ou é cá. Não, tem dia que eu fico meio assim, dúvida. O diabo vai deitar e rolar na sua vida. Com todo respeito. Escolha sair daqui hoje crendo piamente. Ainda que circunstâncias que te rodeiam sejam devastadoras para você. E sejam difíceis de se lidar. É uma resposta. É uma postura. É uma escolha que você precisa fazer. Mas lembra sempre, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus tem o poder de mudar a situação que você entrou aqui vivendo e transformar ela em bênção para a sua vida. Ele é poderoso. Mas só confia. Só descansa. Só entrega tudo logo. Não sei mais fazer. Entrega. Não sei como me livrar desse exército aí fora. Ora e descansa. Deus vai te mostrar que você não está sozinho.